Oiê! Para quem não me conhece, eu sou Giulia Gamberini, eu sou nutricionista e o meu carro-chefe no consultório há muitos anos é o emagrecimento. A minha abordagem ela é funcional e comportamental, hiper individualizada, e hoje eu tenho um método Giulia Gamberini, que mostra o caminho para mulheres, ou maioritariamente mulheres, mas temos homens também, sobre o emagrecimento. Tá? Então, se você quer saber sobre emagrecimento, quer mudar sua relação com a alimentação e quer entender tudo isso, continua aqui no canal. É o primeiro vídeo do canal, assim, mais específico. Eu já tenho um vídeo sobre inflamação, né? Que é uma live que eu fiz há muito tempo atrás, né? Eu fiz no começo do ano passado, agora é julho de 2020. E se você tiver interesse em saber como que é a inflamação e tudo mais, acesse esse vídeo. Mas esse é o primeiro vídeo, queria desejar boas-vindas e prazer se você não me conhece. O título desse vídeo, né, o assunto que eu vou trazer aqui, que eu quero trazer brevemente, são os alimentos que engordam e que emagrecem, e se é que isso existe. Eu tô com uma colinha aqui e eu vou olhar para baixo eventualmente, então para vocês entenderem o porquê que eu tô olhando para baixo. Tá? Bom, o primeiro ponto, né, são 7 pontos sobre essa questão de alimentos que engordam e alimentos que emagrecem. São 7 alimentos? Não, são 7 pontos. Eu vou explicar pra vocês, vocês vão entender. O primeiro deles é qual é o seu ambiente, né? Qual é o ambiente que esse alimento está inserido? Qual é o ambiente do alimento? É aquela, diga-me com quem tu andas que eu te direi quem és. Então, se você tem uma alimentação que desde o começo, né, desde a primeira refeição que você faz no café da manhã, ou seja, o almoço, sua primeira refeição, até a última refeição, se for, né, cheia de industrializados, de produtos prontos, de embalagens, então são alimentos que você desembalou tudo, né? Desembalou a bolacha, desembalou o pão, desembalou o presunto, desembalou o peito de peru, desembalou a mussarela, você desembalou o seu almoço, né? Então você pediu um fast food, você desembalou uma lasanha congelada. Se você tem alimentos, né, e a maioria das vezes na sua vida, né, na sua semana, no seu mês, você mais desembala comidas, né? E come comidas com embalagem, alimentos industrializados, processados, e você quiser inserir, por exemplo, uma crepioca e achar, eu tô comendo crepioca porque emagrece, tô tomando suco verde porque emagrece. Se você tá inserindo a crepioca e o suco verde em um ambiente que tem na sua maioria alimentos industrializados e multiprocessados, aquela crepioca, aquele suco verde não vão fazer nem cócegas, eles não vão te ajudar. Então assim, não adianta. Igual, o contrário também é verdadeiro, né? Se você tem uma alimentação hiper saudável, você acorda e já come alimentos naturais, né? Sua alimentação ela é baseada em alimentos hipernaturais, né? In natura. Frutas, verduras e legumes são a base da sua alimentação, castanhas, né? Feijão, arroz integral. Se você come comida de verdade, a maioria do seu tempo, a maioria da sua semana, a maioria do seu mês, né? A sua vida é composta de alimentos de alimentos hipernaturais, né? In natura. Como base, você comer um brigadeiro um dia não vai te engordar. Então, não é o brigadeiro, não é a bolacha água e sal, não é o pão industrializado, pão de forma, não é o peito de peru, não é aquele alimento, ele não te faz engordar. Eu quero saber qual que é a sua rotina. Sua rotina, o seu ambiente, ele é multiprocessado, industrializado, você mais desembala do que você descasca, ou você mais descasca do que você desembala, né? Aí um brigadeiro num ambiente que você mais descasca, não vai fazer cócegas para você, não vai te engordar. Tanto que um suco verde num ambiente em que você mais desembala, não vai te emagrecer. Então a gente precisa ajustar a base, ajustar de fato o ambiente inteirinho. O segundo ponto é, qual é a sua doença de base? Então, por exemplo, o glúten engorda, o leite engorda, a lactose engorda, né? Como que a gente vai saber disso? Você é celíaco, você tem doença celíaca, que seria, né, a intolerância ao glúten severa? Eu sou. Então, se você insistir em comer o glúten, você vai passar muito mal, você vai inflamar muito esse intestino, e essa inflamação e hiperinflamação do intestino pode sim te levar a ter um armazenamento maior de gordura, tá? Aquela gordura perigosa, inclusive gordura no fígado e tudo mais. Mas isso se você insistir. Você é intolerante ao glúten? De alguma forma, uma sensibilidade ao glúten pelo menos, né? Você passa mal? Já investigou isso? Sim. Então, se você insistir em comer o glúten, isso pode te fazer mal. Mas uma pessoa que não tem nenhum problema com glúten, né? Ela pode comer o glúten.
glúten e isso não vai fazer mal para ela. Então a gente precisa saber, o segundo ponto é, qual é a sua doença de base, qual é a sua condição de base, né? Se você tem intolerância à lactose desde quando nasceu, ou porventura, né, de sua vida inteira teve um mau estilo de vida e quando tá adulto agora você, né, tem um intestino não saudável e daí você desenvolveu uma intolerância à lactose, né? Eu posso fazer um vídeo também, me fala se vocês querem saber esse vídeo de diferença de intolerância à lactose desde quando nasce, de fato uma intolerância à lactose, ou uma intolerância à lactose adquirida devido aos maus hábitos, né? Hoje a gente tem muito mais essa adquirida devido aos maus hábitos. Então, assim, se você tem uma intolerância à lactose desde criança, desde bebê, e daí também tem uma adquirida por causa dos maus hábitos, e você insistir em comer o leite, aí é esse ciclo também. Mesmo ciclo do glúten. Você está insistindo em alguma coisa que faz mal para o seu corpo não vai gostar disso, ele vai te responder de alguma forma. E essa forma dele te falar, olha, estou inflamado, estou, né, ruim, seria o maior armazenamento de gordura e a dificuldade de perder essa gordura desse emagrecimento, porque seu corpo está inflamado, devido a um intestino inflamado, que a gente precisa, né, prestar atenção sobre isso. Então, mas alguém que não tem nenhum problema com leite, nunca teve na vida, nunca passou mal, precisa comprar coisas sem lactose para emagrecer? Não, né? A gente precisa saber qual é o seu ambiente, onde você está inserido, tá? O terceiro ponto é a gente parar de atrelar acontecimentos e emoções ao alimento, né? Da gente parar de falar, aquele alimento é o mocinho, aquele alimento é o vilão, né? Como que a gente atrela que um alimento vai salvar a gente e o outro alimento vai matar a gente, né? Quanto mais a gente fazer essa ligação com o alimento, de tipo, quando, ai meu Deus, eu estou aqui na minha sala e quero comer um brigadeiro, esse brigadeiro, ele vai chegar e vai roubar meu dinheiro, vai querer me matar, tipo, ele é o vilão da história em quadrinhos, mas daí vem o suco verde magicamente voando pela janela e me salva desse brigadeiro. Gente, parece de fato uma besteira, né? Mas quando vocês me ouvindo falar, vocês falam, engraçadíssimo, nossa, que ridícula, né? Que ridícula essa historinha. Mas é assim que vocês fazem quando vocês falam, tal coisa é vilão, tal coisa é mocinho, né? É o meu salvador, meu super-herói da alimentação. Não, gente, a gente precisa entender que a gente não pode ficar atrelando sentimentos, atrelando, né, acontecimentos à comida, né? A gente pode sim gostar de comer, de se reunir em volta da mesa com a família para fazer um almoço, aquele momento é um momento feliz, aquela comida que vocês gostam. Pode, mas a gente não pode ficar pensando, é um macarrão, que eu tô com a comida e o macarrão é carboidrato, né? Carboidrato engorda, massa engorda, não posso, não é integral, só o integral que emagrece, eu já não sei. Quanto mais você atrela alguma coisa de proibido, de vilão, de vai engordar aquela comida, mais você vai querer comer aquela comida. É simples. O quarto ponto é que você precisa atrelar o milagre, né? É um quarto ponto que diz muito ao terceiro ponto, né? Eles se correlacionam muito. Você precisa parar de atrelar um milagre ao alimento, né? Então você só pode comer frutas, verduras e legumes porque é isso que vai te emagrecer, porque eles que são os milagreiros do emagrecimento, né? Para de pensar assim, como é um milagre, né? Você tem que entender de fato o seu porquê do emagrecimento e por que você está fazendo as suas escolhas. Você precisa assumir as escolhas que você faz e parar de tampar, né, de esconder dos seus próprios olhos o que você está fazendo na maior parte do tempo. O que você está fazendo na maior parte do tempo, né? Você está encarando, você está se enxergando no espelho, né? O se enxergar no espelho não é só se olhar e ver como que você tá, né? E se de fato enxergar para ir fazer uma mudança. É saber, o se olhar no espelho é se enxergar enxergar os seus atos. Seria isso, tá? E assumir com responsabilidade os seus atos. Você está onde você está hoje porque você fez muita coisa até chegar aqui, né? Você teve um caminho até chegar aqui. Ninguém chegou aqui, por exemplo, ninguém chegou com 20 quilos a mais do nada, né? Alguma coisa aconteceu para você chegar aqui. Então você precisa olhar para trás para saber assumir a responsabilidade dos seus atos daqui para frente. Quinto ponto é a densidade calórica. A gente precisa entender sobre densidade calórica. Eu posso fazer um vídeo só sobre isso, tá? Mas o que é densidade calórica? É a quantidade de calorias que tem em uma quantidade de alimentos. Então, alimentos que têm uma pequena quantidade, mas tem uma alta quantidade de calorias, né? Tem um valor calórico alto, esse alimento tem alta densidade calórica. Uma pequena porção do alimento tem muita caloria, tem alta densidade calórica. Um alimento que tem uma grande quantidade de alimento tem pouca caloria, é um alimento que tem uma densidade calórica baixa. Então, por exemplo,
um lanche, um fast food, um lanche de um fast food, um lanche pequeno, 300 calorias. É só um pouquinho. E daí, em 10 maçãs, tem 300 calorias. Muita quantidade, né? Para você conseguir 300 calorias de brócolis, seria muito brócolis. Em comparação a um lanche, seria um pouco lanche. Então, assim, para emagrecer, eu preciso comer menos? Não, né? Você precisa comer mais alimentos com baixa densidade calórica. Então, a gente pode falar, quais alimentos engordam e quais alimentos emagrecem? Então os de alta densidade calórica, eles engordam. Não, depende da quantidade que você come de alimentos de alta densidade calórica. É muito mais interessante você comer mais alimentos com baixa densidade calórica. O sexto ponto é, frutas não engordam, né? É muito comum, muito comum eu ouvir, eu não como banana, porque banana tem muito carboidrato e é muito calórico e ela engorda, né? E fruta é muito calórica, então pêssego é muito calórico e engorda, caqui. Gente, não tem. O fundo do alimento é muito calórico, depende de várias coisas. A gente precisa entender que as calorias, elas vêm de uma somatória de carboidratos, gorduras e proteínas, né? Por exemplo, 1 grama de proteína tem 4 calorias, 1 grama de carboidrato tem 4 calorias, 1 grama de gordura tem 9 calorias, mais do que o dobro, né, de 1 grama de carboidratos e proteínas. Aí, o que acontece? Como que a gente sabe que aquele alimento é mais calórico, né? A gente tem que fazer uma comparação. Então, que nem eu fiz. Aquele hambúrguer que tem muita gordura, que é uma fritura, né? Que tem muito óleo ali, muita gordura, né? Muito carboidrato, muito tudo em uma pequena porção, é um alimento mais calórico comparado com só o brócolis, só a maçã. Que a maçã tem um pouquinho lá de carboidratos, né? E daí, para ter a caloria dos dois, né? Comparando, se a gente comparar uma maçã com um hambúrguer, a gente tem que a maçã é menos calórica do que um hambúrguer. A banana, mesma coisa, comparando com um hambúrguer, a banana é menos calórica, tá? Só que a gente tem que parar de falar, frutas têm muito carboidrato e elas engordam. Gente, aonde que tá inserida essa fruta, né? É igual aquilo, fruta ela não é a salvadora e ela também não é o vilão, né? Aonde que tá inserida? Não adianta nada você falar que a fruta engorda e continuar tendo uma alimentação baseada em alimentos, em fast food, alimentos multiprocessados, multi-industrializados, né? Como que é o seu ambiente? Aonde que essa fruta está inserida? E o 7 é mude a sua mente, né? Mude o seu ambiente. O 7, ele é o resumo de tudo isso, né? Você precisa mudar o seu ambiente, você precisa assumir suas responsabilidades e, de fato, seria isso. Mudar o seu comportamento frente à alimentação, como você encara isso, se você encara a sua alimentação com medo, se você encara ela como vilã, como mocinho, se você come com medo e desenvolve mais medo ainda, né? E isso te leva a querer comer ainda mais. Como que tá toda a sua relação? Como que tá tudo isso, né? Como que você encara? Você sabe quais são os alimentos que você precisa comer ou não? O 7 é isso, tá? Então, se você gostou, o like é muito bem-vindo, né? Bem youtuber, mas se você gostou, o like é legal para eu saber se tá chegando até você o conhecimento legal. Se você quiser comentar, ter dúvidas, alguma coisa assim, também fica à vontade. Espero que eu traga muita clareza para vocês sobre a alimentação de verdade, né? A alimentação sem mimimis aqui nesse canal e que eu continue ajudando vocês, que esse é o intuito, tá bom? Um beijo!